Boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo à live do HO Trem das 11, Estação Geral, neste dia 27 de março de 2020, pontualmente às 23 horas, eis um trem que não atrasa, só quando a internet é peralta conosco, só quando ela é traquina, safada, levada da breca e nos impede de começar. Estamos aqui ao vivo hoje, eu falando aqui de São Paulo, diretamente do meu escritório, /biblioteca, /cafofo, /estúdio, e lá da Suíça paulista, da Suíça brasileira, da gélida Mogi das Cruzes, eu tenho Fernando Caiafa. É aí que eu tô aumentando meu som, já tô chegando. Seja muito bem-vindo à Ele tá fechando. Estamos nos ouvindo. Eu estou me ouvindo agora na live, né, via Caiafa. Caiafa, boa noite, querido, seja bem-vindo. Fala, gente, boa noite, tudo bem, Rodolfo, tudo bem, galera? Prazer de novo estar aqui, dividindo com vocês esse espaço na fria Mogi das Cruzes, a Suíça da Zona Leste de São Paulo. É isso aí, pessoal. Vamos começar essa live. Por favor, deixem aqui o feedback de vocês, se o som tá legal, se tá tudo indo bem. Aqui tudo para mim parece muito bem, mas sabe que a internet é sempre aquela questão exótica, né? Então, mande seu feedback e no final da live a gente manda os salves para vocês, a gente manda um abraço aí perguntando aonde vocês falam. Então, deixar os abraços pro final da live, mas vamos embora aí e manifestem-se. Pessoal, eu vou convidar o Caiafa, porque a ideia foi dele, para falar o título dessa live, que quando ele me falou o título da live pelo WhatsApp, eu tive quase um momento de epifania pelo amigo, que foi um título que eu achei sensacional. Então, Caiafa, por favor, qual é o título da live de hoje, meu querido? Quantas vidas se faz uma economia? Exatamente, uma questão que tem chamado a atenção de todo mundo, essa questão sobre o que é mais grave, o que é mais importante, se é que dá para a gente fazer um ranqueamento sobre isso, neste momento em que vivemos, a economia ou a saúde? Os números da economia ou os números em vidas. Então isso é muito importante. Lembrando que aqui no História Online nós já fizemos algumas lives sobre a questão da pandemia de coronavírus e a Covid-19, lives que eu fiz com o Daniel, lives que eu também fiz com o Caiafa, primeiro trem das 11, né, Caiafa, que a gente falou bastante sobre isso. Prazer. E uma live que tivemos alguns problemas técnicos, mas que funcionou no final das contas. E ouvimos de novo o Caiafa. Tá muito louco aqui a internet do Caiafa. Caiafa. Peraí, que eu vou abaixar aqui. Você tá travando bastante, viu, querido? A sua conexão não tá legal, você tá travando muito, viu? Exatamente. Peraí, gente, deixa eu só ajustar aqui, porque eu não tô me vendo e eu tô com um delay gigantesco aqui. Vou tentar atualizar aqui a minha internet para ver se ela... Tá bem complicado, mas vamos lá. Enquanto você vai ajeitando aí, eu vou fazendo o rap aqui. O som tá perfeito, a imagem eu vou tentar ajustando. Toca o barco. Beleza. Pessoal, seguinte... É claro que você já deve ter visto vários artigos e várias informações sobre esse debate, sobre isso que está chamando a atenção. Se você acompanha aí os divulgadores de ciência, os perfis que têm debatido isso, é claro que você tem um monte de informação aí interessante, certo? Mas, vamos lá. Eu queria trazer algumas informações antes de começarmos a fazer o debate econômico. É claro que essas informações elas podem ser, talvez, informações repetidas, podemos nos tornar um pouco aqui até cansativos por reforçar isso, mas eu acho que é sempre bom a gente primeiro discutir os dados com fontes, dados que são, portanto, de fontes primárias ou de fontes jornalísticas que estão reproduzindo gráficos de fontes primárias, então eu não estou reproduzindo aqui as interpretações dos meios jornalísticos, mas sim apresentando para vocês gráficos que são reproduzidos a partir de fontes primárias, que são aquelas fontes que produzem os dados diretamente com o que está acontecendo. Então, é Organização Mundial da Saúde, é CDC nos Estados Unidos, é o Ministério da Saúde e assim por diante. Então, o primeiro ponto que a gente tem que conversar um pouquinho sobre esse momento que vivemos e é este primeiro gráfico que eu projeto aí para vocês. Ele é um gráfico que mostra a capacidade de infecção de 3 doenças que têm uma correlação. Você vê aí a Covid-19, você vê um gráfico da SARS, né, da Síndrome Aguda Respiratória, e você vê também a gripe H1N1. Então você vê 3 curvas de infecção. O que você nota?
Primeiro ponto. O poder de infecção da SARS, quando comparado com H1N1 e Covid-19, é um poder de infecção muito menor. E quando você olha a Covid-19 comparada com H1N1, o poder de infecção da Covid é 3 vezes maior que a da H1N1. Eu trago esse dado por um motivo simples. Muito tem se falado que quando começou a epidemia de H1N1, não houve esse tipo de reação tão, entre aspas, violenta, uma reação tão gigantesca e que, portanto, seria um exagero. Bom, primeiro ponto, não podemos criar falsos paralelismos. Não podemos comparar o incomparável. Podemos até comparar, mas não podemos igualar o inigualável. Então, quando olhamos a curva de crescimento do H1N1 e a do Covid, percebemos que a capacidade de espalhamento do Covid é muito maior. Então, acho que todos percebem isso nesse gráfico, ficou claro. Agora, eu vou postar um outro gráfico. Esse gráfico é a taxa de mortalidade. Pois bem, você vê que a taxa de mortalidade da SARS é altíssima. 9,6% das pessoas que contraem SARS morrem. É altíssima. Mas se você voltar para o gráfico anterior, você percebe que a taxa de infecção da SARS é muito baixa comparada com as outras duas doenças. A SARS, de novo, mata mais, mas ela infecta menos. Então essa é uma relação interessante que temos que pensar. Quando olhamos o H1N1, a curva de mortalidade, olha lá, a percentagem é 0,6%. Quando olhamos a Covid-19, então voltando para o outro gráfico, a Covid infecta muito mais que a SARS e infecta sensivelmente mais que a H1N1. E a Covid mata 6,8 vezes mais do que o H1N1. Então é uma doença que tem um imenso poder de espalhamento e é uma doença que tem um imenso poder de letalidade. Então essa é uma questão interessante. O período são comparados com os primeiros 100 dias de infecção de cada doença. Nós estamos analisando isso, Cassiano. Então você tem os primeiros 100 dias de infecção de cada doença, tá bom? Tem uma comparação que faz sentido por conta disso. Aí quando analisamos um próximo gráfico, ele demonstra o contágio da Covid e da gripe comum por ciclos de contágio. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e quarto ciclo. O gráfico, acho que ele é muito claro. Ele deixa muito claro que, num primeiro momento, essas informações são todas retiradas do site da Organização Mundial da Saúde e também, depois eu pego a outra fonte aqui, que é o Data.org, né? Que são sites confiáveis nesse sentido, tá bom? Beleza? Então, voltando aqui, pessoal, dá uma olhada nos ciclos de infecção. Então, você percebe que esse gráfico dos ciclos de infecção, ele traz, melhor dizendo, a velocidade e o tamanho melhor da expansão, né, da infecção, que, de certa forma, corrobora com este primeiro gráfico aqui. Bom, agora, avaliando um pouquinho mais outros dados. Vamos lá. Curva de crescimento da infecção, a fonte está aí, né, o Our World in Data, é um site que vocês têm aí, extremamente confiável. Olha só, a source é ótima, né? Olha a fonte das informações, né? O CDC europeu, o Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas da Europa. Olha a curva do Brasil, essa que está em verde no gráfico. Essa que está em verde no gráfico. Tudo bem? Compara e olha isso. Você tem aí em cada país, né, dobrando a cada 10 dias, dobrando a cada 5 dias, dobrando a cada 3 dias, e o Brasil está numa curva de dobrando a cada 2 dias. Compara com a Espanha, que é assim azul. É muito próximo, tá vendo? Nós estamos ainda com menos casos, mas o ritmo de crescimento, vamos falar assim, a angulação da curva de crescimento é muito parecida entre Brasil e Espanha. Estão percebendo? Estados Unidos. Vamos para Estados Unidos agora, dá uma olhada. Então a gente tem que ficar esperto. Desculpa, gente, infelizmente eu reproduzi 2 vezes o da Espanha aqui, estou sem Estados Unidos aqui, me perdoem. Mas, mesmo assim, dá para a gente notar. Então, não existe um pânico exagerado sobre a questão da Covid. Ela, a partir de dados específicos, científicos, divulgados por órgãos de extrema confiança que trabalham com isso há muito tempo, como, por exemplo, o CDC europeu, ele demonstra a gravidade da Covid em relação a isso.
Caiafa, concorda? Quer fazer alguma observação sobre isso? Rodolfo, a gente está aqui fazendo uma análise com dados, com números, com gráficos, provenientes de fontes absolutamente confiáveis, não é? Mas quando você vai dialogar com alguém que não concorda com nada disso, a pessoa não vai se valer de argumentos racionais para conversar com a gente. E esse tem sido uma dificuldade muito grande que a gente tem enfrentado. Porque a pessoa ela vai agir por emoção. E quando você age por emoção, a tendência é que você ignore os aspectos racionais, os dados, os números, sob aquela alegação simplista de que isso é fake news, isso é uma conspiração chinesa para quebrar a economia e comprar as empresas, esse foi um vírus criado em laboratório. E veja, esse é um debate, Rodolfo, talvez com você já tenha acontecido isso também, que eu já venho tentando travar com pessoas já há alguns anos, desde que começou a ganhar espaço essas teorias do aplanismo, vacina causa autismo, marxismo cultural, nazismo é de esquerda. Então, quando você tenta dialogar racionalmente com essas pessoas, o que ocorre é que não há um diálogo. Há um enfrentamento onde o resultado é nulo. Onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente vive uma situação emergencial como essa, talvez a única maneira das pessoas se convencerem da gravidade da situação, e vai doer muito o que eu vou dizer agora, seja quando elas tiverem uma morte em família, uma morte de pessoas ali, amigos próximos, ou simplesmente começarem a ver na porta de hospital, de IML ou de cemitério, filas de caixões, de corpos, como a gente viu na Itália, como estamos começando a ver na Espanha e como muito provavelmente vamos ver nos Estados Unidos. As pessoas elas vão precisar desse choque de realidade para poderem se convencer de que é uma situação grave. Aí, claro, logo em seguida vem o argumento econômico, que é, inclusive, por aí que eu queria entrar na nossa live. O argumento de que a economia vai quebrar, e se a economia quebrar, as mortes, o caos social vai produzir um malefício muito maior do que a morte de algumas milhares de pessoas. Bom, aí já me embrulha o estômago, né? Porque quando você fala, bom, se a economia quebrar, o desemprego vai provocar um mal muito maior do que a morte de algumas centenas ou milhares de pessoas, você está precificando a vida humana. Quando você precifica a vida humana, você está tratando a vida humana como uma commodity. E vida humana não é commodity. Porque se dessas milhares de pessoas, uma delas, só uma, for o seu pai, for o seu avô, for a sua mãe, qual é o preço disso? Você vai pagar para ver? Ah, mas eu não posso perder o meu emprego. Meu amigo, você não pode perder a sua vida. Entende isso? Então, é evidente que haverá um impacto econômico. É evidente que isso vai acontecer. Como já aconteceu em tantos outros momentos da história, por outras razões, sejam guerras mundiais, sejam outras epidemias, das quais nós saímos e nos recuperamos. Mas quando a pessoa, desculpa falar o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, quando uma pessoa morre, não há recuperação da vida, como poderá haver a recuperação da economia.
Eu me sinto meio, sei lá, idiota falando isso, porque eu me sinto falando o óbvio. Eu não precisava estar falando isso. Ah, mas pessoas vão perder o emprego e vão passar fome. Engraçado, né? Engraçado porque a fome sempre foi um flagelo da humanidade. Se você pegar dados, né, algo em torno de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza e, portanto, passam fome. E nunca houve preocupação em relação a essas pessoas. Ou seja, nunca houve pressa para resolver o problema da fome. Mas para resolver o problema da economia, nossa, vamos abrir o comércio amanhã. Vamos botar todo mundo na rua para trabalhar amanhã, porque o Brasil não pode parar. Então, para resolver a fome, nunca houve pressa. Agora, que estamos diante desse cenário que é absolutamente novo, temos que salvar a economia. Para essas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, a economia nunca foi boa, nunca foi satisfatória. Agora deixa eu me acalmar, né? É claro que quando a gente analisa o cenário de uma forma global, a gente acaba muitas vezes sendo injusto com aquele pequeno comerciante, aquela pessoa que tem ali um trabalho autônomo, um motorista de aplicativo, um pequeno salão de beleza, e que essas pessoas efetivamente estão sendo muito prejudicadas e vão passar muitas necessidades em função disso, né? Quando a gente olha globalmente, a gente esquece dessas pessoas. E o que eu quero dizer com isso é que são muitas camadas que a gente tem que levar em consideração. Então, é claro, pô, Caiafa, você, o Rodolfo, é fácil falar para vocês, fiquem em casa. Vocês estão fazendo home office, vocês estão dando aula pela internet, vocês estão fazendo live 11 horas da noite, e o salário de vocês vai pingar lá no começo do mês que vem. Provavelmente é isso que vai acontecer. Não sei por quanto tempo, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Agora, por mais que eu consiga reconhecer que esse indivíduo está sem um rendimento e que daqui a 15 dias ou menos ele não vai ter pão para colocar na mesa, eu reconheço isso, eu não posso pensar que a solução para esse indivíduo é convocar as pessoas para irem para a rua de novo. Eu preciso encontrar uma outra solução para esse indivíduo cujo negócio foi traumaticamente afetado pela crise. A solução não pode ser, para a economia não quebrar, libera geral. Porque o mundo está fazendo o isolamento. Hoje, a OCDE soltou aí cerca de 60% da população mundial está sob alguma forma de isolamento. Gente, isso não pode ser uma conspiração. Isso não pode ser exagero. Isso não pode ser histeria. Vocês viram as fotos do estádio do Pacaembu, para quem mora aqui em São Paulo? Se aquilo não te rasgou o coração, me desculpa. Eu tenho uma colega que trabalha na rede pública aqui de São Paulo, numa escola no Butantã, e ela me falou, Fernando, ontem foi um funcionário da Secretaria de Saúde, lá na nossa escola, no Butantã, e começou a escolher em quais lugares, salas de aula, seriam instalados leitos hospitalares. É aí que a gente tem que entrar nessa questão. O que o Rodolfo estava falando sobre o contágio, a propagação da doença, estamos falando de um sistema de saúde que não pode, mas infelizmente vai colapsar. Esse é o ponto. Mas, veja, temos que analisar de uma forma diferente, não é ou uma coisa ou outra. Nós temos que pensar alternativas para esse cenário. Porque senão a gente vai assistir cenas que o mundo está assistindo, sobretudo Itália, sobretudo agora a Espanha, infelizmente, muito provavelmente os Estados Unidos vão assistir essas cenas também.
Desculpa ter me alongado. Imagina, mas a gente realmente... A gente vai chegar em todos esses pontos e apresentando gráficos. É o que eu estava falando aqui no chat enquanto você explicava para o pessoal. Só explicando o que aconteceu no Pacaembu. Nós estamos tendo em São Paulo e também em outras cidades a montagem do que chamamos de hospitais de campanha, que seriam hospitais, locais públicos de grande área, que são e lá são montados leitos de UTI para receber as pessoas que estejam apresentando sintomas mais graves decorrentes da Covid. Então esse é um ponto que chama atenção, porque o Pacaembu é um ponto turístico aqui de São Paulo, é onde está o Museu do Futebol, é um ícone da arquitetura, inclusive, de São Paulo, tem uma história longa, eu moro aqui perto, inclusive eu faço exercícios lá, utilizo muito o equipamento do Pacaembu, que é um equipamento público, pista de corrida, piscina, academia, ginásio, é um belíssimo equipamento público, além de ter o Museu, né, do Futebol. E agora ele está virando um hospital de campanha. Mas olha só, eu não vou ainda entrar nesse ponto junto com o Caiafa, eu quero passar mais alguns dados, mas já vou chegar nesse ponto. Mas eu queria chamar a atenção para um dado que eu estou comentando aqui no chat. Primeiro, muito cuidado com a percepção individual. A percepção individual, ela é imediata. E a percepção individual, geralmente, ela é uma primeira percepção que é afetada pelos nossos sentimentos. Então, nós temos uma percepção de que, vou dar um exemplo, poxa, eu não posso parar de trabalhar, eu sou um trabalhador informal, ou eu tenho um comércio, eu não posso parar de trabalhar. Então é óbvio que todas as informações que convergirem para essa minha necessidade, eu tenderei a dar mais valor do que informações que divergirem dessa minha visão, dessa minha necessidade. O problema é que essa percepção ela é real. É claro que você tem essa questão do seu trabalho, do seu negócio, que ele não pode ficar fechado, nós entendemos isso, mas temos que tomar um cuidado para não tomar a perspectiva individual como a única perspectiva de análise. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma fala geralmente equilibrada, ela começa com a exposição de dados para depois apresentar uma conclusão. Quando você começa uma fala partindo da conclusão, você já cria um impacto de divergência naquilo. Você não está construindo uma argumentação. Você está forçando pela porta da frente aquela argumentação. Então, é que eu comentava aqui com uma das pessoas participantes do chat. Não, o médico da USP, 40 anos, ok, você deu as credenciais dele, eu entendo. Ele pode ter ótimos argumentos. Por que eu não posso falar sobre isso? Porque sem conhecer os argumentos dele, e só conhecendo a conclusão que ele tem, eu não tenho como sustentar uma análise objetiva. Eu apresentei para vocês aqui dados, ok, dados tirados de fontes confiáveis, numa calma, numa tranquilidade, porque o nosso objetivo, então, é construir uma análise, ao contrário de um alarmismo. Então, quando eu começo falando, tem que fazer isso, porque eu estou indo para o alarmismo, então a gente tem que tomar um cuidado com essa estrutura. Aqui no História Online, no Antes Tarde do Que Nunca, a gente nunca vai deixar de lado a questão humana, a questão sensível, mas nós somos pessoas preocupadas também com a divulgação de conhecimentos que são produzidos a partir de metodologia científica. A partir de uma metodologia que nos garante resultados que são mais confiáveis. Então, muito cuidado com esse tipo de argumentação. Eu não estou criticando quem argumenta isso. E, de novo, o desespero por estar numa situação econômica de perigo, de risco, não me é desconhecida. As pessoas sempre trazem essa questão. Mas para você é fácil. Não, não é. Não é. Vocês não sabem exatamente a atual situação financeira de quem está falando aqui para vocês. Não presuma, a partir de uma experiência, de um empirismo, de uma visão que você tem, de que eu sou A, B ou C. Cuidado com isso também. Isso é um tipo de pré-noção, de preconceito. Então a gente está fazendo isso com muito cuidado. Eu quero mostrar para vocês agora uma animação que eu acho muito interessante. Essa animação, ela mostra dia a dia uma comparação entre várias doenças infecto-contagiosas. Então ela está comparando os dias de outbreak, né? Os dias de infestação, de epidemia, né? De espalhamento da doença. Você percebe que a cólera aí está numa curva absurda, 18, 19. Daqui a pouquinho você vai ver aí o Covid-19, ele está num verdinho. Você vê que a curva dele daqui a pouquinho começa a subir. Começa a subir. Você vai notar daqui a pouquinho que a curva do Covid começa a ultrapassar, e olha lá, os dias de infecção. E aí tem, para o Covid, qual é o dia 36, 37, fevereiro 7, fevereiro 8, fevereiro 9, dia 40 e assim vai. Olha a curva do Covid. Nossa, a cólera mata muito mais. Olha o Covid.
E aí você vai vendo que a curva dele começa a subir numa exponencialidade assustadora. Aí você volta, ele tem uma taxa de mortalidade alta, não é só uma gripezinha, não é só um H1N1, tem uma taxa de infecção muito maior que o H1N1, e olha o que está acontecendo com março 5, março 6, 7 de março, 8 de março, 9 de março, vai vendo, 10 de março, já para no dia 13 eu acho aí, não me lembro agora exatamente, até avançou mais, ó, 15, 16, dá uma olhada. Dia 20 de março. Então, deu para sacar um outro ponto que chama atenção. Não é um pânico infundado. Existe uma movimentação dessa doença que é atípica quando comparada com uma série de outras doenças que se apresentavam. Poxa, Rodolfo, mas o mundo resistiu à pandemia de 1918. É claro que o mundo resistiu, ninguém está falando que o mundo não resistiu, mas os impactos foram devastadores. E aqui eu quero chegar também com outras informações interessantes. A gripe de 1918, ela atinge os Estados Unidos muito fortemente. E ela se espalha muito rapidamente em duas ondas. Ela tem duas ondas de infecção. Inclusive até deixei no meu Instagram a dica de um livro maravilhoso, que fala, escrita por uma infectologista, que fala sobre a história da pandemia de 1918. Aqui eu vou mostrar um gráfico para vocês que eu acho interessantíssimo. A cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, foi uma das últimas cidades a adotar a política de isolamento social, que é essa política sendo adotada hoje no mundo inteiro. Dá uma olhada no número de mortes, né, comparada com a política de isolamento. Olha o efeito da política de isolamento para conter o número de mortes. Tudo bem? Está vendo Filadélfia aí comparada com Nova York, com St. Louis, com São Francisco. Nesse outro gráfico, a gente vai mostrar 4 linhas de cidades. A primeira linha é Pittsburgh, Filadélfia, Nova Orleans, Boston, São Francisco, Denver, enfim. A primeira linha são de cidades que tomaram a decisão pelo isolamento tardiamente. Olha a curva de mortes. A última linha são cidades que tomaram a política de isolamento precocemente. Olha a curva de mortes. E vocês percebem que é exatamente a partir de isolamento que as curvas de morte diminuem. É empírico. Eu estou te dando dados históricos que mostram que a gripe de 1918, que foi desastrosa, foi contida, em última instância, por isolamento. A medida é eficiente. A medida é eficiente. Esse é um ponto que é indiscutível da perspectiva científica. Mas eu discordo, de novo. A sua discordância talvez seja individual. Ela não é uma discordância estrutural, no sentido de apontar erros da política de isolamento. Tudo bem? Eu vou deixar todos esses gráficos no HO, fiquem tranquilos, com as fontes também. Entre hoje e amanhã eu prometo, tá bom? Se eu não deixar, a Thay me cobra, tá? E a fiscal do HO, ela me cobra, tá bom? Eu só quero mostrar mais um dado. Mas, Rodolfo, você não está considerando o dado econômico. Cuidado. Nunca julguem a fala de uma pessoa antes dela concluir. Isso é um erro, isso é uma ansiedade crônica. Vivemos em tempos ansiosos. Cuidado, cuidado. Eu vou falar agora sobre isso. Aqui eu mostro um gráfico para vocês que chama Cash Buffer Days. O quanto um negócio, um comércio, uma atividade econômica aguenta sem ter incoming, sem ter dinheiro entrando, estando fechado. Eu estou falando sobre isso. Aí você tem os vários tipos de negócio e apontando quanto cada um consegue durar num contexto. Ah, mas isso é um gráfico de comunista. Isso é o JP Morgan Chase Institute. Então, assim, eu só quero mostrar para vocês que é óbvio, é ululante, salta aos olhos que a questão do isolamento social, a questão da quarentena, é danosa à economia. É absurdamente danosa à economia. Nós estamos freando a economia. Tem negócios que conseguem durar 16 dias só sem um fluxo de caixa. Tem outros 47. Mas estamos falando de um período que talvez essa quarentena, se nós... E vou voltar, peço a permissão para vocês para voltar para o gráfico. Se eu quiser adotar uma política para conter mortes e que o gráfico não vira Filadélfia, mas seja mais próximo de Ohio, de Chicago, é óbvio que o resultado econômico vai ser esse.
Ninguém está falando aqui no HO, nem no Antes Tarde do que Nunca. Rodolfo e Caiafa não estão falando que não há impacto econômico. Por isso eu disse que anteriormente era um exagero, a hora que eu estou apresentando os dados do corona, já me agredi com a questão econômica. Calma. Agora vem a segunda parte da análise. A segunda parte da análise é: o impacto econômico é inegável e todos estamos sentindo. A partir do momento em que órgãos como FMI, órgãos como o Banco de Genebra falam, o PIB já era esse ano e para o ano que vem também, e ao mesmo tempo, esses mesmos organismos dizem, FMI, Fundo Monetário Internacional, diz, não é hora de se preocupar com balanço fiscal, é hora dos governos atuarem para minimizar o impacto econômico de uma medida que é necessária, qual seja o isolamento social. Em nenhum momento o FMI está negando o impacto econômico, mas em nenhum momento o FMI está negando o impacto de mortes. E um órgão como o FMI em nenhum momento adotou o discurso: alguns vão morrer, paciência. A economia tem que se salvar. Pois o FMI cita, não há economia sem pessoas. Rodolfo, isso é balela. Ok. A gente sempre tem que se preparar, né, para esse tipo de argumento. Então, desculpa, Caiafa, tá me alongando mais, tá? Não. Mas é só pra gente... Eu tô me acalmando. Eu quero mostrar mais um gráfico com a permissão de vocês, tá bom? Esse gráfico. Dá uma olhadinha. A curva em rosa. Ponto de contenção. Como é que se faz essa contenção da curva epidemiológica? Por isolamento. Isolando, adotando isolamento social, a gente vai ter essa curva azul clara da parte superior do gráfico. Um achatamento da curva de infecção. Tudo bem? Curva epidemiológica. Vamos para a parte de baixo. A perda do PIB. Olha a área laranja. Sem contenção, o que nós vamos ter? Laranja tracejado. Muitas mortes. Recessão rasa. É um caminho. É um caminho. O FMI quer esse caminho? Não. O Banco Mundial quer esse caminho? Não. O Federal Reserve dos Estados Unidos quer esse caminho? Não. O Banco Central Europeu quer esse caminho? Não. Segunda curva. A curva roxa, lilás, não sei. Com contenção social e com pacotes econômicos do governo. Poucas mortes e recessão minimizada. A recessão é inevitável. Nós podemos minimizá-la. Vamos para o terceiro cenário. O cenário azul, pontilhado. Com contenção social, sem pacotes. Poucas mortes. E recessão severa. Então, eu acho esse gráfico fantástico. A fonte está aí para vocês, fiquem à vontade. Depois eu vou pôr no HO também. Então, espera um pouquinho. O que está se colocando no cenário atual? Primeiro, é necessária a política de contenção, de isolamento social? É. Está provado que ela vai diminuir, vai achatar a curva. Eu vou chegar no outro ponto daqui a pouquinho. É possível fazer... Quando eu falo possível, não é possível de dar para fazer, tudo bem, não. É responsável fazer uma política de contenção social sem uma política de pacotes econômicos de auxílio ao trabalhador informal, ao pequeno e microempresário, blá, blá, blá. Não, não é responsável. Então nós temos que ter um isolamento social e agora um fluxo de caixa financiado pelo Estado para segurar o máximo possível a economia. A recessão é inevitável. Então esse é um ponto interessante. Claro, pode ter aqueles que pensam, não, eles que lutem. Fala isso até se infectar. A hora que se infectar. E agora eu vou chegar no próximo ponto. Com licença, peço licença de novo para voltar para o gráfico. Se não achatarmos esta curva da parte superior do gráfico em rosa, nós teremos o esgotamento do sistema de saúde público e privado. E o privado se esgota antes do público.
E a partir daí temos o caos instaurado, porque não haverá leitos para dar conta da quantidade de pessoas que estarão sofrendo as consequências graves decorrentes do Covid, tais quais pneumonias severas. Relato de um profissional de saúde sobre como as pessoas chegam nos hospitais vítimas de Covid. Parecem peixes fora d'água, se debatendo para respirar. Onde eu quero chegar? Temos que achatar a curva. Ponto. É a opção mais responsável. Mas, Rodolfo, isso quebra a economia. Perfeito. Aí vem o Estado. E segundo, não estou citando Marx, estou citando Fundo Monetário Internacional. Abram os cofres. Vamos agora fazer a recessãozinha ali em roxa, não em azul. Porque para ter a laranja você vai matar muita gente. Então você tem que... Pensa que está no equalizador. Se você sobe os graves e não sobe o agudo, fica desequilibrado. E claro que a partir dos próximos momentos, os governos têm que ser dinâmicos para saber o que fazer. Mas eu vou chegar num outro ponto para começar a encaminhar. Espero que tenha ficado claro tudo isso que eu deixei, tá bom? Gente, eu não estou conseguindo ainda responder as questões porque eu estou falando, mas eu quero chegar num outro ponto. E eu estou muito emocionado para responder, mas eu vou tentar. Nós somos seres humanos, né? Qual ponto eu quero chegar? Falei da parte do Estado. A parte do Estado agora, acho que o Caiafa concorda comigo, é isolamento e pacotes econômicos para segurar a economia e ajudar todo mundo que precisar. Ponto. Qual é a nossa parte? O Estado não quebrou. Elias, Laurentino, o Estado não quebrou. O Estado tem reservas cambiais gigantescas. O Estado tem grana para investir. Senão eu não estaria anunciando os pacotes que estão. Todos os estados mundiais passarão por um processo de recessão e descapitalização, assim como passaram em 2008. Essa frase, o Estado quebrou, quando não é apresentada com números, de novo. Então, vamos lá. Muita calma nesse momento. Frases contumazes nesse momento indicam desespero. Eu entendo o desespero. Todos estamos desesperados. Então é necessário dar um passo atrás, respirar e achar outras formas, tá bom? Agora vem outro ponto, que esse ponto eu quero falar bastante também com o Caiafa. Cadê a palavra solidariedade? Cadê a palavra solidariedade? Cadê a sua responsabilidade social? Porque esse discurso de não, morreu, não é responsabilidade minha. É do Estado? É do Estado. Então o Estado tem que tratar? Tem que tratar. Para o Estado tratar adequadamente, ele tem que botar contenção social. Senão ele não vai me tratar, não vai te tratar, ele não vai nos tratar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e a solidariedade? Eu sou professor. Como eu posso ajudar nesse momento? Você tem outra função. Como você pode? Porque até agora o discurso tem sido extremamente individualista, salvo o meu. Que, aliás, é o mal dos tempos em que vivemos. Achamos que a nossa situação é a única que interessa. Então, entra em um componente social importante, cultural talvez, que é a solidariedade. Eu não vou citar hoje nomes de políticos, porque eu sei que isso vai trazer uma dimensão para a nossa live que não é devida. Muito mais passional e polarizada do que racional e contemporizada. Mas aí estão os dados. Agora, Caiafa, os dados estão postos. Quais são o que falar a partir disso? Eu acho que Rodolfo, entenda a minha frase, a gente faz um contraponto um ao outro, embora o Rodolfo seja uma pessoa extremamente sensível também, mas o Rodolfo vai muito na questão racional que ele apresentou para vocês, os dados, os gráficos. Então eu não vou enfatizar isso porque está muito mais do que claro. Eu vou para o outro lado. Eu fiz algumas anotações aqui. Quando a gente adotou o dinheiro
como métrica de sucesso, ou seja, eu dei certo na vida porque hoje eu tenho um grande salário, eu dei errado na vida porque hoje eu não tenho um grande salário, desculpa, nós falhamos enquanto humanidade. Porque a métrica da vida não pode ser, ou não deveria ser, o dinheiro. Isso é uma alucinação, gente. Isso é uma alucinação. Achar que a vida dá certo ou a vida dá errado tem a ver com a quantidade de dinheiro que a gente acumula. E calma, antes de você me chamar daquilo que você já sabe que você está com vontade de me chamar. Vocês já repararam que a imprensa, de modo geral, quando ela se pergunta se o país vai bem ou se o país vai mal, qual é a pergunta que se faz? Ah, o crescimento do PIB do país. Meus queridos, o que é PIB? A quantidade de riquezas que um país é capaz de gerar ao longo de um ano. Vocês já pararam para pensar que a pergunta podia ter sido outra? Por exemplo, quantas pessoas passam fome nesse país? Quantas pessoas dormem na rua nesse país? Que adianta você dizer para milhões de pessoas no Brasil e mais de 1 bilhão no mundo que vivem abaixo da linha da pobreza que a economia mundial cresceu 2% no ano passado? De que isso serve? Então, essa métrica econômica, veja, eu não estou desconsiderando a importância da economia. A economia é parte fundamental do nosso atual modelo de viver. O que eu queria é que vocês tentassem flertar com a possibilidade de outras formas de viver, que não adotassem uma precificação da vida humana. Entende? Então, quando a gente entra nessa alucinação de medir o nosso sucesso a partir de um ganho financeiro, a gente está perdido enquanto humanidade, porque aí é o que o Rodolfo falou, não vai ter humanidade, não vai ter solidariedade, não vai ter nada disso. Mas, felizmente, o que eu tenho acompanhado, apesar dos discursos economicistas, desumanos, eu sou obrigado a dizer isso, desumanos, que vão dizer, não, algumas vidas serão perdidas sim, é parte do processo, mas a economia tem que seguir. Veja, apesar disso, eu tenho visto manifestações de solidariedade que me emocionam de verdade, O Rodolfo tocou, né, num ponto. O Estado tem que agir, mas a gente não pode depender do Estado, alguém falou isso aqui no chat. Engraçado, eu nunca vejo nesses momentos de crise alguém chamar para o debate aqui para propor soluções às grandes empresas. Eu não vejo ninguém cobrando responsabilidade social das grandes empresas, como eu vejo cobrando do Estado. Ah, não, o Estado tem que liberar, porque senão a economia vai quebrar. Não, o Estado tem que impor a quarentena, porque senão... Claro, o Estado tem muito mais condições de fazer isso. Mas vamos chamar essas empresas também? O que vocês acham? Eu duvido você chegar aí para um diretor de marketing de uma grande empresa, como eu já vi algumas iniciativas nesse sentido, chegar lá para um diretor da Coca-Cola, falar assim, olha, eu sei que vocês têm uma frota de caminhões gigantesca para distribuir aí os produtos, será que você não podia usar uma parcela ínfima dessa sua frota para me ajudar aqui na distribuição de medicamentos ou de insumos para hospitais, para que eu não tenha que colocar mais gente dirigindo na rua? Eu tenho certeza que o cara lá do marketing da Coca-Cola diria, mas é claro, vamos fazer isso, vamos disponibilizar 10% da frota da Coca-Cola para distribuir, sei lá, insumos para hospitais. O problema é que esse indivíduo, ele individualmente, desculpa aqui a redundância, ele tem essa vontade de fazer. Mas ele se vê dentro de um sistema tão complexo, tão viciado muitas vezes, que ele vai dizer assim,
mas aí eu teria que falar com o meu chefe, com o chefe do meu chefe, com o meu chefe, do CEO, do CFO, do sei lá quem, e aí não ia dar certo, então me desculpe, eu vou salvar o meu, e o resto vai ser uma pena. Ou seja, a gente desistiu de lutar enquanto humanidade, porque fomos tragados por um sistema que nos massacra. Eu ouço noticiário de economia, hoje o mercado se animou, hoje o mercado está nervoso, hoje o mercado... Como se o mercado fosse um bichinho, né, que a gente alimenta, dá comida, né? Olha, vem cá, mercado, deixa eu te agradar. O que é o mercado? Então, a gente talvez esteja diante de um cenário tão grave, mas tão grave, que mesmo aqueles que não queiram serão obrigados de forma criativa a pensar soluções para isso. Respondendo aqui a Tati Farias, ela falou das políticas do Estado, políticas de Estado que estão sendo feitas em outros lugares, e comparar com as políticas que estão sendo feitas aqui no Brasil. Vamos pegar o caso da China. Vamos começar pela China e tentar fazer uma comparação. É muito difícil. Por que é muito difícil? Por duas razões. A China é um Estado autoritário, com todos os traços de uma ditadura. Portanto, ali existe toda uma cultura por parte dos cidadãos de obedecer o Estado de uma forma, eu diria, indiscutível. Então, o governo chinês pode baixar um decreto que isola milhões de pessoas numa cidade e você não precisa nem se preocupar com convulsão social, porque num Estado autoritário, convulsão social, vocês sabem como é que se resolve. Segundo ponto, a China hoje tem um potencial econômico muito superior ao do Brasil. Então, a minha pergunta é, também, será que a gente pode simplesmente imitar esses modelos? Então, cuidado. A gente tem que reconhecer que a nossa realidade é diferente. Eu não estou dizendo, nem de longe, que o Estado brasileiro não teria condições de atuar com ajuda, como já começou a acontecer, né? O pacote era de R$200 para cada família, agora já foi para 600, para 1.200. Ou seja, existe gordura para queimar? Existe gordura para queimar. Mas calma, não é também sair por aí imprimindo dinheiro, jogando dinheiro no mercado, porque isso também... eu estava vendo aqui uma conta, esse atual plano de 600 a 1.200 reais por família, em 6 meses, isso vai ter um custo mensal de 23 bilhões de reais. Em 6 meses, a gente poderia dobrar nosso déficit. E é claro que isso é um problema. Então, vamos lá. Vamos chamar as grandes empresas, vamos chamar as classes mais privilegiadas desse país e vamos sentar para discutir saídas para isso. O Estado vai ter que pagar essa conta sozinho, né? As classes mais privilegiadas, as classes mais abastadas, me desculpem, vão ter que engolir alguns dos seus privilégios se nós quisermos sair dessa situação não tão ruins assim. Porque ruins nós vamos sair, mas não tão ruins. Mas o fulano ganhou a fortuna dele, ele tem o direito, ele não é obrigado a nada. Então, meu querido, não é bem assim que a banda toca. Quando se vive num Estado, quando se vive numa sociedade, quando se vive numa coletividade. Eu não estou dizendo para você chegar lá e tomar o patrimônio do bilionário, né, de forma, sabe, assim, da noite para o dia. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em repensar certos privilégios tributários que o nosso país é campeão. Eu não vejo ninguém voltando a discutir, por exemplo, tributação de lucros e dividendos, tributação de grandes fortunas. Então vamos chamar também essas grandes empresas, essas grandes fortunas, para esse debate, para a gente poder encontrar uma solução minimamente adequada
e que contemple a coletividade das pessoas que nesse momento precisa de ajuda. Entende? Nós estamos num cenário de absoluta vulnerabilidade de milhões de brasileiros. De milhões de brasileiros. É razoável, vem cá, é razoável que essas grandes fortunas não possam, de alguma maneira, servir para atenuar esse sofrimento? Em parceria com o Estado, linhas de crédito com financiamento reduzido. Será que a gente não é capaz de pensar soluções que não sejam essas soluções maniqueístas ao extremo? Alarmista? Alguém comentou aí no chat, porque se continuar assim, 40 milhões de pessoas vão ficar desempregadas e aí nós teremos uma nova Revolução Francesa. Da onde você está tirando essas informações? Da onde vem? A história se repete. Aqui você está falando com... Desculpa dar essa carteirada, Rodolfo. Mas assim... O rap é teu, o rap é teu. Né? Esse mal de quem estuda humanidades, de estudar a longa duração, como diria Fernand Braudel, né? De estudar a longa duração, de estudar a estrutura e achar e saber que as coisas não acontecem assim. Não, vamos botar 40 milhões, logo teremos uma guilhotina na Praça da Sé. Da onde saem essas informações? Vamos trabalhar com as coisas, né, factuais, concretas que a gente tem. Entende? Então, é claro, a gente está muito ansioso e a ansiedade é um dos gatilhos do medo, e quando a gente é levado a tomar ações com base no medo, o resultado, na maioria das vezes, não é bom. Temos aqui a fala da Esther, alguns dias aqui, brilhante em relação a essa questão. Brilhante, brilhante, a Esther foi brilhante. Né? E eu fico me perguntando, né? Essa impessoalidade, sabe? Quantas pessoas vão precisar morrer para a gente se dar conta de que o dinheiro ele não vai ressuscitar essas pessoas? Desculpa, de novo uma fala muito emocionada da minha parte, eu sou assim, quem é meu aluno sabe que eu sou assim, né? Mas, enfim, eu acho que é nesse ponto que a gente consegue se completar, Rodolfo. Segue aí. Sigo sim. Gente, eu estava conversando aqui no chat, né? E volto e também trago aqui para vocês agora, porque nem todo mundo acompanha o chat. Vamos lá. A gente tem que entender também um dado interessante. Nós vivemos agora duas crises. Uma crise sanitária, uma crise de saúde e, por outro lado, uma crise que é econômica. E elas estão convergindo. Aqui não interessa mais citar qual causou qual, né? Claro, não, a questão é outra. Temos que adotar políticas agora e ações que consigam atuar eficazmente dos dois lados. Hoje, por exemplo, houve uma reunião com os secretários de saúde dos estados e o Ministério da Saúde, e os secretários de saúde dos estados pediram para que o Ministério da Saúde apresentasse estudos que comprovassem a eficiência do chamado isolamento vertical ou parcial, comprovando que ele também é eficaz no achatamento da curva de infecções para não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde e também o Sistema Particular de Saúde. A resposta de quem estava lá representando o Ministério da Saúde foi: não temos estudos, isso é um princípio nosso. É complicado quando você está numa crise de saúde e apresenta um princípio, porque a gente tem que pensar em medidas que são eficazes. Então é o que eu estava falando, na ausência de um dado, de um estudo, apresenta-se um princípio, mas não é assim que funciona a construção de políticas públicas para conter uma epidemia. Então a gente precisa também agora adotar um discurso no campo da saúde que seja eficiente. Como é que eu sei que vai ser eficiente? Com os estudos. E como, por exemplo, eu apresentei para vocês o que aconteceu na gripe de 1918. Mas isso é passado. Mas, poxa vida, quando serve para o teu argumento, você compara, erradamente ainda, erroneamente, H1N1 com Covid. Aí quando não serve, você ignora a comparação histórica. Isso é incoerência. Você tem que escolher, adotar uma coerência aí.
Do ponto de vista econômico, até vou citar aqui o JV Beluso, é assim, né? A gente vai tomar medidas fiscais agora, né? Medidas governamentais, intervenções. E até ele brincou comigo, pô, você citou o Alexandre Schwartzman, Rodolfo? Citei. Eu leio a coluna dele sempre, ouço direto na CBN também, né, vejo entrevistas dele, acho que é um nome que tem que ser muito, muito ouvido. Ele foi diretor do Banco Central, se não me engano, né, o Schwartzman. E assim, onde eu quero chegar? E ele está falando isso. Ele que tem um posicionamento liberal na economia está falando, agora é hora de gastar. Porque do ponto de vista econômico, é isso que vai trazer, né, uma diminuição do impacto econômico, que esse isolamento que é necessário, entendeu? É um economista que está falando isso, não é um economista liberal, não é um doutrinador, professor de história e assim por diante, né? Então eu penso que passa um pouco por aí. Nós temos duas crises caminhando, uma econômica e uma sanitária. Resolver só uma não é solução, porque o agravamento da outra vai manter por mais tempo a crise que aparentemente foi resolvida. E é muito perigoso quando temos visões de curto prazo. Olha o que aconteceu na Itália. Ufa, ontem tivemos menos mortes. Chegamos no pico da curva, no teto da curva de mortalidade. Hoje 900 mortos. Superou em 200 ontem. A gente não sabe como o Covid vai se comportar ainda. Por isso que é importante não fecharmos nenhuma questão agora que não tenha embasamento científico em outros estudos, em outras epidemias e assim por diante. A Gabriela fala aqui que o Henrique Meirelles também falou isso, né? O JV Beluso fala aqui sobre as políticas ortodoxas, não em meras narrativas. Então, tudo bem, né? Então, são essas questões que são importantes citar, né? A gente tem que entender o seguinte: nós não vamos sair dessa crise sem um número significativo de mortos e sem um número significativo de falências e de desemprego. Ponto. Não há solução para essa crise que não passe por um número de mortos pela Covid e por um número de pessoas desempregadas, tudo isso. A gente tem que entender isso. Isso vai acontecer. Partindo disso, o que faremos? Para minimizar isso. E não para cometer o erro de minimizar uma curva e expandir a outra, e quando a outra se expandir, a curva que foi minimizada, ela volta também. Esse equilíbrio que nós temos que buscar. Por isso que agora, na minha leitura, é hora de deixar de lado a visão, a perspectiva rivalista, ultranacionalista, competitivista, e começar a pensar que esse é um problema transversal no mundo inteiro. Quem sofre com esse problema? O mundo. Não, mas é só fechar as fronteiras. Aí você não tem economia. Se a solução for manter as fronteiras fechadas para sempre, esse sistema econômico que existe hoje não é sustentável. É porque acabou o capitalismo. Eu não sei, eu não sou profeta. Eu trabalho com dados, com análises. Vocês entendem onde eu quero chegar? E, de novo, por favor, eu entendo a angústia de cada um. Hoje foi difícil, foi um dia muito difícil para mim hoje. Então vamos falar um pouco de história pessoal. Desde que começou essa quarentena, hoje foi o dia mais difícil para mim. Mais difícil porque ontem eu dei uma aula de filosofia virtual junto com um amigo muito querido, que é o Rodrigo Cavazzani, para o pessoal do Medicina. Medicina é o cursinho popular da USP, da Pinheiros. E eu e ele ficamos 1h30 discutindo filosofia. É uma forma de contribuir para isso. E depois a gente começou a conversar. Ele é da medicina, começamos a conversar, eu e o Rodrigo, sobre a realidade dura dos hospitais brasileiros. Aí hoje você começa a ver os relatos de quem está cometido pela Covid, de quem está sofrendo, os relatos de quem está ficando desempregado, e aquela angústia vai aumentando. Hoje foi um dia que a angústia bateu muito forte dos dois lados. Em quem está sendo vítima da Covid e quem está sofrendo o impacto econômico. Eu não falo isso do alto da minha Torre de Marfim. Eu morei na favela de Heliópolis, aqui em São Paulo. Eu sei o que é estar numa comunidade. Eu sei o que é ter que acordar todo dia, 3h30 da manhã, pegar um ônibus,
2 ônibus, 3 ônibus para trabalhar. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é encarar o transporte público lotado. Essa é uma realidade que não me é estranha e não me é apenas teórica. Ela é uma realidade que, para mim, ela é empírica e teórica. Eu a vivi primeiro e depois eu estudei. E eu fui o próprio material de análise do meu estudo. Eu fui o meu próprio objeto de estudo muitas vezes. Não é carteirada isso. Isso é uma questão de falar, olha, é gravíssimo. Hoje foi um dia muito difícil para mim. Como é para o Caiafa, como é para todo mundo. Por isso que eu não quero brigar com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. Eu não quero acusar ninguém. Eu não quero apontar o dedo para ninguém. Eu não quero achar que... você... Não, não é hora disso. É hora de olhar para a pessoa que está discutindo contigo e falar, calma, eu sei. Eu entendo a sua angústia, porque eu também estou angustiado. E é assim que, aos poucos, a gente constrói um discurso capaz de desenvolver essa solidariedade. O que nós não podemos aceitar é um discurso de enfrentamento, um discurso pautado em falácias, um discurso politizado no sentido mal da palavra politizado, porque tudo é política. Mas a política rasteira, a política que está mirando resultados eleitorais em 2022 é tola, porque não sabemos como o mundo será em 2022, para ser bem honesto com vocês. Então, estou trazendo esses dados. E concordando com o Cassiano aqui, eu conversei bastante com o Cassiano no chat, né, Cassiano? É hora da gente dar um passo atrás em nossas questões de, olha, eu tô certo e você tá errado. Nós dois estamos no mesmo barco. Ele é um barco de saúde, de crise de saúde pública e privada. Quem sabe agora o Brasil acorde um pouco também para essa questão. E é o barco de uma crise econômica. Então, é assim que a gente está... E até falava assim para mim, não sei quem comentou, como é que o Rodolfo tá dando risada? O que ele toma nessa caneca? Eu brinquei, eu tomo Saramago nessa caneca, né? Eu tomo baldes de Saramago por dia, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu queria convergir para o Caiafa. Taxar grandes fortunas. Você percebeu que eu não estou sendo propositivo em nenhuma medida econômica. Eu não vou falar isso para vocês. Por que eu não vou falar isso para vocês? Por 2 motivos. Nós temos que inaugurar esse debate do que fazer. Mas ele não pode ser um debate que demore. Esse debate está atrasado em 2 meses. O Brasil tinha que começar a se preparar para tudo isso há 2 meses. Quando é que o Brasil tinha que ter hospital de campanha? Há 1 mês devia estar pronto já. Porque tinha a experiência da Itália, sabia o que estava acontecendo, já se criticava, já tinha estudos. Então, já que a gente perdeu esse ponto, e está todo mundo angustiado, mal. Antes de começar a live, eu conversava com uma grande amiga minha também, e ela falou, Rô, posso te ligar? Eu tô mal. Falei, liga, vamos. Ela tem uma avó de 82 anos, que não está saindo de casa, em Brasília. Ela falou, posso te ligar? Eu tô péssima. Falei, cara, liga. Pra quê? Vamos ficar vendo TV, olhando um pra cara do outro aqui pela tela? O que isso ajuda? Psicologicamente, é uma ajuda incrível. Por que eu vou brigar, então? Mas eu tô desesperado. Nós também. Eu não posso ser demitido, gente. Ainda mais eu, que dependo basicamente do quê? Disso para viver. O que me sustenta hoje, basicamente, é o História Online. Eu tenho pouquíssimas aulas num sistema de CLT. Isso aqui é de uma fragilidade absurda. Pronto. E por isso, eu estou fazendo o que com vocês aqui? Conversando. Convidando vocês à reflexão. Apresentando dados. Tentando fazer um termo que o Caiafa adora, eu também, uma eudaimonia. Né? Esses espíritos que nos habitam, que eles fiquem felizes, porque nós estamos, mesmo no momento de quarentena, com 150 pessoas debatendo com a gente. E nesse momento de angústia e solidão, isso não é solitude, mas uma solidão mesmo, que a gente percebe o quanto a nossa vida contemporânea ela é vazia de contatos reais, a gente está aqui tentando estabelecer isso. É isso que eu queria colocar. Sobre os suicídios, acho que é Tati, né? A Tati colocou aqui. Tati, esse é um ponto que eu acabei de colocar. Rodolfo, tô mal, liga pra mim. Caiafa, liga pra mim, posso falar contigo? Por quê? Não tô bem, cara.
Caiafa é um cara que fala assim, não, você não vai ligar, vou pegar meu carro, vai na tua casa, vem pra minha casa, vai dormir, sabe? Essa preocupação, que é um tipo de coisa que mostra, além de tudo que existe no macro, por que esgarçar o micro? Por que esgarçar o tecido micro que nos une? Eu não vejo o Caiafa faz 2 semanas. A gente se fala quantas vezes por dia, Caiafa? Várias. Quando ele fica 10 minutos sem me ligar, eu... E detalhe, eu conheci o Caiafa há 8 meses, Caiafa. Sim, não faz um ano ainda. Não faz um ano, entendeu? E assim a gente entende a dimensão humana dessa crise. Tá na hora da gente começar, então, a dissolver esse granulado que tornou a nossa convivência opaca e espessa, difícil de se aproximar do outro. É nesse sentido. Desculpa se eu fui um pouco poético demais, mas a ideia é mostrar que não adianta nós esgarçarmos nossas relações interpessoais na busca desesperada pela solução. Agora, temos sim que lembrar que aqueles que estão em posição de poder, estes não podem brincar de fato com nossas vidas, nem no campo da saúde, nem no campo dos empregos. Portanto, aqueles que defendem só um dos dois lados, ou a crise sanitária, ou só a crise econômica, eles são vendilhões do templo, para usar uma linguagem bem cristã. Eles são vendilhões do templo. Eles estão no templo, eles chegaram ao templo. E eles vendem falsas soluções. Segue daí, Caiafa. Bom. Eu já vou encaminhar minha fala final. Estamos com 1h07 já de live também, né? O pessoal tem que dormir também, né? Não, fiquem aí que tem um recadinho especial. Isso é um detalhe. Pra quem ficar até o final, hein? Caiafa, vamos falar uma coisa que eles não sabem, né? Termina a live, o que um fala pro outro? Cara, não consigo dormir. A gente fica batendo papo até 2, 3 da manhã e não consegue dormir, meu. A gente não... É o que o Rodolfo falou. A gente não tá alheio a isso, né? A gente tá vivendo isso junto com todos vocês. Há alguns com uma condição um pouco mais privilegiada e outros menos, mas eu me afeto demais por isso. Quem me conhece, já falei isso aqui, eu sou extremamente emocional, né, em tudo que eu faço, né? Nas aulas que eu dou, né, quem já foi meu aluno sabe, eu dou aula olhando para cada um dos meus alunos, olhando no olho mesmo. Eu até brinco, se você fizer uma careta no meio da aula, você vai me desconcentrar, porque eu olho para eles. Eu vivo aquele momento, é o meu momento eudaimônico. Oba, precisava falar disso uma vez na live, né? Eu só preciso achar um momento para falar do Balma ainda, que eu não achei, mas vamos lá. Mas eu anotei aqui uma coisa. O vírus se expande na nossa individualidade. Quanto mais eu penso na minha bolha, mais os efeitos dele se expandem. E eu lamento quando as pessoas que estão mais próximas de nós, mente, são aquelas com as quais a gente talvez tinha menos contato. Pois por quê? Vivemos num frenesi de trabalhar, né, de preocupar naturalmente, né, com o nosso futuro, que as pessoas que moram com a gente são, talvez, as pessoas com as quais a gente menos conversa. Faça uma experiência algum dia, se você mora com seus pais, esposa, marido, irmãos. Quantas vezes você fala efetivamente com essas pessoas, comparando quantas vezes você fala com outras pessoas fora da sua casa, seja por WhatsApp, seja pessoalmente, no seu trabalho, na sua escola. E agora a gente está sendo convidado, obrigado a viver com essas pessoas, a reconstruir laços que nunca deveriam ter sido rompidos. Eu posso estar parecendo aqui meio romântico, né, de tentar olhar o lado bom disso tudo, mas é que se a gente não olhar o lado bom dessa situação, a gente sucumbe.
sabe? A gente tem que entender que é diferente estar numa piscina se afogando e bater os braços e sair nadando. São coisas diferentes. Eu estou numa piscina, eu estou no meio de um problema. Eu posso bater os braços e fatalmente eu vou me afogar, ou eu posso reconhecer que eu estou com um problema, ele está tomando dimensões que eu não posso prever, mas eu ainda posso nadar para tentar sair daquela piscina, entende? E aí a gente começa a ver uma série de ações meritórias muito importantes que individualmente parecem pequenas, mas que quando a gente começa a pensar em rede, elas podem se tornar gigantescas. Por exemplo, você diz assim para a pessoa que trabalha na limpeza da sua casa: olha, você não precisa vir, tá? Fica em casa, fica com a sua família, mas eu vou continuar pagando o seu salário. Ok, isso é fantástico. Muitas pessoas estão fazendo isso. Mas que tal, nesse momento, você se aproximar dessa pessoa e dizer: como é que estão as coisas lá na sua casa? Seu marido também perdeu o emprego, ou sua esposa também perdeu o emprego? Você tem quantos filhos? Quais são as contas que você tem para pagar no mês? Quem sabe você possa ajudar um pouco mais, além de pagar o salário, que, desculpa, é a obrigação. Quem sabe seja o momento de você olhar para essa pessoa que trabalha na sua casa, para a pessoa que trabalha na portaria do seu prédio, e tentar sentir um pouco da realidade daquela pessoa. Então nós estamos sendo obrigados a olhar para dentro de nós e para essas pessoas que estão mais próximas de nós. Então talvez esse seja o momento da gente repensar até mesmo a nossa maneira, né, de viver. A nossa maneira de viver. A gente tem um grande problema nessa nossa sociedade no que tange à educação. Há muito tempo, e eu trabalho com educação há 21 anos já, e eu trabalho com sistemas de ensino, basicamente apostilados, né, onde o dar certo é a aprovação no vestibular. Ok, é do jogo, eu sei que é assim, eu também queria muito passar no vestibular, e sei que muitos de vocês querem e vão passar no vestibular. Mas a escola, e aqui, e a gente pode extravasar isso para uma outra live, e mesmo a família, não nos prepara emocionalmente para vivenciarmos essas situações. A gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Em nenhum lugar, isso nunca nos foi ensinado. Como eu lido com a raiva, como eu lido com medo, como eu lido com ciúmes, como eu lido com a angústia. Alguém já ensinou para vocês como lidar com isso? Ou vocês aprenderam na raça? Então é natural que nesse momento a gente esteja surtando. E tá tudo bem surtar. Entendo o que eu quero dizer com tá tudo bem surtar. Porque tá todo mundo surtando. Esses dias, hoje foi um dia bom para mim. Anteontem não foi um dia bom, como não foi o Rodolfo hoje. Porque eu me peguei pensando: bom, eu não estou indo trabalhar, estou trabalhando de casa, então eu tinha que estar fazendo aula de yoga, lendo 12 livros, gravando vídeos para o Story Online, eu devia estar me exercitando dentro de casa, eu devia estar fazendo uma infinidade de coisas, já que eu estou com tempo, teoricamente. E aí eu me peguei não fazendo nada dessas coisas. Eu falei assim, e aí a ansiedade só aumentou. Como é que eu lido com isso, né? Você não tem que estar fazendo todas essas coisas nesse momento. Então, nessa hora, para terminar, a única coisa que talvez a gente possa fazer em primeiro lugar, a gente está respirando. A gente está respirando. Vai começar o Caiafa transcendental. A gente está respirando. E se a gente está respirando, já está tudo bem, gente. E é sério, e aqui, literalmente, desculpa a piada mórbida, mas literalmente, se a gente está respirando, já está tudo bem, por enquanto. Então, reconheça esse momento. Se você não está bem, prefira hoje não olhar o noticiário. Prefira hoje não saber o que está acontecendo. Permita-se: vou ficar alienado do mundo por hoje. E depois você me conta, no final do dia,
se seu dia não foi melhor ou foi pior. Sente-se, acalme-se, respire. Eu ia falar aqui para a gente fazer uma meditação para terminar essa live, né? Mas acho que aí o número de ouvintes ia despencar, mas brincadeira. Mas isso funcionou para mim nos momentos de maior aflição, nesse momento. Então, respire. Tá todo mundo junto. Claro que algumas pessoas estão sofrendo mais do que outras. Mas, nesse momento, a gente só tem a nós mesmos. E as pessoas com as quais a gente pode conviver. E só para terminar, o Cassiano está aqui na live, o Cassiano é um amigo meu de infância. Fazia 6 anos, aproximadamente, que eu não falava com o Cassiano. E outros 8 amigos, com os quais ontem um deles teve a iniciativa de chamar todo mundo para um hangout. E depois de 6 anos, eu me mudei de São Paulo, vim morar em Mogi das Cruzes, exatamente quando meu filho nasceu, que eu perdi o contato com esses meus amigos de infância. Depois de 6 anos, eu voltei a falar com todos eles. Então, assim, é possível a gente encontrar algum sorriso em meio a tantas lágrimas. E a partir daí, a gente vai construir juntos uma solução para isso. Não tem resposta pronta, não tem solução pronta, porque esse problema é novo. É novo. E o Rodolfo apresentou os dados. Então, vamos parar de querer ser dono de uma resposta pronta, de uma verdade dada, sabe? É hora da gente resgatar essa nossa humanidade. Talvez da maneira mais dolorosa possível, mas talvez tenha chegado o momento. Vou pedir licença, já falaram aqui, olá, o Rodolfo vai ler. Perguntaram onde eu comprei essas estantes. Na Etna, gente. Nenhum lugar especial, não. Foi na Etna mesmo, tá em promoção. Eu dou uma caixa de bombom se vocês adivinharem de quem que eu vou ler. Quem que eu vou citar aqui na live? Saramago, né? Existe um conto do Saramago. Você quer o mal, mano? Poxa! Existe um conto aqui do Saramago no livro Deste Mundo e do Outro, que são crônicazinhas, né, pequenas, chama A Cidade. E a cidade para o Saramago, olha que interessante que ele vai falar o seguinte aqui. O nome dele é José Saramago, né, vocês sabem. Sobre o isolamento, dá uma olhada. Era uma vez um homem que vivia fora dos muros da cidade. E a cidade era ele próprio. Cidade de José, se lhe quisermos dar um nome. Um homem que vivia fora da cidade, dos muros da cidade, e a cidade era ele próprio. Ele vivia fora dele mesmo. Ele não vivia dentro dele. Ele nem sabia o que havia dentro dessa cidade. E no conto ele narra uma batalha nesse cenário. Interessante pensar nisso, né? Isso que o Caiafa falou, de certa forma, é olhar um pouquinho para dentro de si mesmo, né, Caiafa? E eu quero só terminar também, antes de falar dos raps finais aqui, desculpa essa parte saramaguenta minha, mas é que eu não me resisto, eu não me seguro, né? E tem um outro conto do Saramago, uma crônica do Saramago, que é uma carta que ele escreve pro... A voz embargando, que merda. A carta que ele escreve pro avô. Eu já li no meu Instagram a carta que ele escreve pra avó Josefa. E agora a carta que ele escreve pro avô. Só quero ler o último parágrafo que ele fala do avô e depois faço uma observação. Posso? Com licença. Abre aspas. Mas a imagem que me não larga é a do velho que caminha sob a chuva, obstinado e silencioso, como quem cumpre um destino que nada pode modificar, a não ser a morte. Mas nesta altura, este velho que é meu avô ainda não sabe como vai morrer. Ainda não sabe que poucos dias antes do seu último dia vai ter a premonição, perdoa a palavra, Jerônimo, de que o fim chegou e irá, de árvore em árvore do seu quintal, abraçar os troncos, despedir-se deles, dos frutos que não voltará a comer, das sombras amigas, porque terá chegado a grande sombra, enquanto a memória o não fizer ressurgir no caminho alagado ou sob o côncavo do céu e a interrogação das estrelas. Só isto. E também o gesto que de repente me põe de pé e a urgência da ordem que enche o quarto aquecido onde escrevo.
que é a memória do avô. Por que eu quis falar sobre isso? É o avô do Saramago. É um avô. É um idoso. São as nossas raízes. São as nossas memórias. E apressar essa hora, catalisar essa hora, exclusivamente por uma questão econômica, complexo, né? Um avô de Saramago que abraça cada árvore antes de ir embora. Ele tinha oliveiras no quintal de casa, ele abraça cada oliveira. E o Saramago diz: meu avô era um homem que quase nunca falava. Era um homem econômico em palavras, mas quando falava, todos paravam para ouvi-lo. Então, me assusta uma sociedade que trata assim os seus avós. Não como Saramago, mas com essa vulgaridade. Por isso que, né, fica essa citação do Saramago aí. Mas, pois bem, vamos lá. Vamos lá, já citei Saramago. Posso só ler? Então eu vou ler também. Eu nunca leio aqui. Deve. Eu vou ler. Até porque são 00h21, então... Tem problema, vamos que vamos. Amanhã é sábado. Nossa, essa frase é horrível. Enfim. Por aqui as coisas estão caminhando. Me sinto um pouco exausto. Fico constantemente com o celular na mão, com medo de receber um WhatsApp dos meus pais dizendo que estão com dor de garganta. Atualizo o portal de notícias 50 vezes por dia, me desespero com cada depoimento e uso todas as fórmulas possíveis para tentar projetar as finanças aqui em casa. Mas, pelo visto, elas só estão piorando, na velocidade italiana ou na velocidade chinesa. Meus amigos seguem indecisos, não sabem se estão com mais medo de pegar o vírus ou de perder o emprego. De um jeito meio estranho, aleatórios, eu me esqueço de tudo. Me surge uma espécie de confusão mental. Hoje de manhã, por exemplo, eu acordei, coloquei água para ferver, me recostei na pia para esperar, ansioso pelo café. O dia amanheceu aberto, bonito. Me ocorreu de buscar um tênis que ficou lá no carro e sair para correr em algum lugar. Que coisa cheia de possibilidades é uma manhã ensolarada. Meu Deus. Depois eu poderia assar um pão de queijo. Eu acho que eu tenho que parar de comer pão de queijo. De qualquer forma, poderia almoçar na casa da minha mãe também. A chaleira apitou, eu esfreguei os olhos, coisa que eu não deveria fazer, e por alguns instantes tudo ficou embotado. Eu já não sabia bem o que havia sido sonho e o que havia acontecido de fato. Terminei de passar o café, sentei no sofá e iniciei minha corona obsessividade. Abri uns sites daqui, abri os sites gringos, abri link, recebi WhatsApp, janelas que pulavam por toda parte. Os números me deram meia hora de tapa na cara e rapidamente eu já estava completamente imerso no caos. Eu acho que todo mundo aqui está meio assim também. Preocupado com sua própria saúde, com a saúde dos conhecidos, desconhecidos, preocupados com a economia, cansado, tenso. Esse texto, na verdade, é um abraço que eu te daria, ou que eu gostaria de receber, não fosse a chuveirada de álcool gel que precisaríamos tomar logo em seguida. Mas esse texto não é só um abraço. Eu tenho alguns lembretes e aspirações para deixar por aqui. Que a gente consiga extrapolar as nossas bolhas e que sejamos justos e cheios de compaixão com quem não pode se dar o luxo de parar. Quando o jornal descrever essa catástrofe como uma retração do crescimento do PIB, quando aparecer algum guru descrevendo 2020 como o melhor ano da história para investir na Bolsa de Valores, ou quando surgir uma propaganda do tipo crise ou oportunidade, que esse discurso não ressoe, que não reconheçamos essa violência, nos coloquemos contra. As telas que piscam, os órgãos, as corporações, os protocolos, os acordos, os sistemas, os governos passados, o governo em exercício, as hierarquias, os cargos, a burocracia, a Bolsa de Valores, a sua planilha, a minha planilha. Isso tudo só faz sentido se estiver a serviço da vida de todos. Nos meses doloridos que estão por vir, e em todos os outros, se por um microsegundo a gente se esquecer da preciosidade da vida, a ser preservada a todo custo,
Se por um lapso a gente esquecer da humanidade que nos conecta com todos os outros seres, se por um piscar de olhos a gente se esquecer do que é de fato prioridade, eu desejo que esse lembrete seja ensurdecedor. Pô, dá o autor agora. Esse cara chama-se Eduardo Amuri. Eduardo Amuri é um cara fantástico, ele faz parte de uma comunidade online, uma comunidade de transformação online chamada O Lugar. Se você digitar aí O Lugar, tá? Ele faz parte, o nome dele é Eduardo Amuri, ele trabalha com finanças, mas de um jeito que eu nunca vi ninguém trabalhar. Ele trabalha finanças com esse lado mais emocional, tá? E ele me salvou, não só financeiramente, mas humanamente. Eu sei que ele não faz nenhuma ideia de que eu estou aqui citando. Amanhã eu vou mandar uma mensagem para ele, não sei nem se ele sabe quem eu sou, dizendo que eu o citei, mas pelo pouco que eu conheço, eu tenho certeza que ele vai gostar. É isso, pessoal. A gente está chegando aqui no final. E a ideia era essa, né, Caiafa? Era a gente começar por uma análise mais objetiva, uma análise mais pautada em dados, para a gente chamar para um debate nesse sentido. E depois a gente falar um pouco mais sobre a questão dos afetos. Por isso eu digo a vocês, eu não caio muito nessa falsa felicidade de Instagram. Pessoas postando foto, me reconectando. Não, esquece. A gente tem que falar de coisas que são reais, né? De coisas que são feitas realmente. E muito pouco do Instagram é real, né? Então esse é um outro ponto que também é importante. Cuidado com o tipo de pressão que as redes sociais causam na gente. O famoso fear of missing out, né? O medo de estar perdendo tudo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, só eu não estou passando por isso. Também uma ideia de que você não está aproveitando esse tempo da melhor forma possível. Gente, nem tem como aproveitar agora. Esse tempo não é o tempo para se aproveitar. Ninguém está de férias. A gente está vivendo uma crise. A gente tem que pensar no outro. Não numa falsa noção de prazer, enfim. É isso. Mas vamos lá, queridão. Já estamos chegando à 00:30. Acho que tá na hora da gente começar a falar o seguinte. Pessoal, dia 28 é hoje? Dia 28 é hoje, mais conhecido como hoje. Então eu posso estar enganado, que hoje, dia 28, temos um aniversariante nessa live. Não sei. Tô sentindo cheiro de brigadeiro, sinto cheiro de coxinha. De hot dog, de queijo, né? Porque hoje, pessoal, agora, 28 de março, é aniversário de Fernando Caiafa. Adentramos nessa live comemorando o aniversário de Caiafa. Por favor, mandem um sonoro parabéns para você aí pelo chat pro Caiafa. Caiafa chegando aos 22 anos de idade. Em cada uma das pernas, né? Aniversário do Caiafa. Engraçado, né? Aniversário dele, e quem ganha o presente somos nós. Eu por ter conquistado uma amizade belíssima, e vocês por estarem aqui ouvindo o Caiafa falando. Olha lá, começou o pessoal do signo. Prove você ariano também. Ariano. Então é aniversário do Caiafa, gente. O melhor presente que vocês podem dar pro Caiafa, além de estar aqui enchendo esse chat de parabéns, Gabriela, parabéns também, tá? É o seguinte. Sinta-se o lavado, não. Sinta-se o lavado, não. Tá, de ovo. Nossa, pensei outra coisa. Eu sei o que você pensou. Olha, Caiafa, olha quantos parabéns, querido. Obrigado, gente. Olha o carinho. Olha o carinho. 2 presentes que vocês podem dar pro Caiafa. Primeiro, se inscrever no canal dele. Põe aí no chat o endereço do teu canal no YouTube, Caiafa. Se inscrever no canal dele também, canal que é parceiro do HO. Você encontra também na página do HO. Então, por favor, se inscrevam no canal dele. Esse é um presente que você pode dar pro Caiafa. Lindo. E segundo, nós faremos aqui uma promoção para quem se inscrever no canal do Caiafa,
se inscreve e deixa um comentário em algum vídeo, com a palavra que nós falaremos aqui nessa live. Então, quem está aqui vai saber qual palavra colocar, beleza? E aí, quem colocar essa palavra no comentário do vídeo do Caiafa, estará concorrendo ao sorteio de um livro. A gente vai explicar como depois. Tá bom? Então, Caiafa, qual palavra você quer escolher para... Exatamente. Fala aí a palavra e coloca no chat também, por favor. A palavra é... Colocou aí? Colocou? Eudaimonia. A palavra é eudaimonia. Pronto, tá aí a palavra. E aí, quem colocar essa palavra no comentário dos vídeos vai estar automaticamente participando de um sorteio. Depois a gente conta como vai ser esse sorteio, quando bonitinho, tá? Informo aqui para vocês. Mas façam esse agrado no Caiafa. Né? Se inscrevam no canal. E aí, quem ganha Quem já está inscrito, você está participando da live, coloca a palavra lá também. Ué, você está aqui na live, coloca a palavra eudaimonia, tá bom? Põe com hashtag que ajuda a gente a identificar, né? Boa, põe a hashtag na frente que é uma mão na roda pra gente, tá bom? Meu lindo Caiafa, que completa anos nesse momento. Vamos lá, dá suas palavras finais aí, encerra aí o nosso seu rap, depois eu encerro o meu e a gente manda os abraços aqui. Gente, obrigado por compartilhar esse momento, entrar no meu aniversário, dividindo esse espaço com o Rodolfo, né? A gente se conheceu há tão pouco tempo e, de repente, a gente já construiu aí um laço tão bacana, né? Eu sempre ouvi dizer que era difícil fazer novas amizades depois dos 30 anos, né? Que dirá depois dos 40. E eu fiz uma grande amizade, né? O ano passado. O Rodolfo está me dando uma força enorme aqui nesse meu projeto de também ter um canal para falar um pouquinho de arte, uma coisa que a gente gosta, assim, gosta mesmo de fazer, e a gente sabe o quanto, nesse momento, ainda mais, a gente pode ajudar. Me sinto honrado, lisonjeado de dividir esse espaço com você, Rodolfo, com o Dani, com agora o Maurinho, o Fabrício, a Esther e essa galera toda que está chegando para esse trem aí. E todos vocês que estão sempre presentes aqui. Trouxe aí grandes amigos, o Cassiano, a Tati, a Dani, o professor Miranda está aqui também. Uma galerinha que eu convidei para estar junto com a gente. Obrigado, de coração mesmo, boa noite. E que a gente continue aí, firmes, pensando o que a gente pode, de fato, fazer nesse momento. Né? O pouco possa parecer, mas quando a gente começa a somar isso, a gente tem um poder de transformação que a gente não faz ideia. Respirem, relaxem, soltem, sinta seu corpo e diga, eu ainda estou vivo e eu vou passar por essa. É isso. Boa noite, gente. Pessoal, manda aí da onde vocês estão escrevendo para a gente fazer alguns salves aqui, da onde você está assistindo a gente, se é de São Paulo, se é do interior, se é do Rio, se é de Piripiri, eu sei que tem Piripiri aqui, vamos ver se o pessoal de Piripiri está aqui ainda. Cadê o pessoal de Piripiri? É para escrever agora e eu vou lendo aqui para vocês para dar aquele abraço, né, virtual neste aniversário do Caiafa também, beleza? Rodolfo com uma carinha muito fofa. Ah, muito obrigado, querida. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Ah, Piripiri. Ah, Piripiri, Lucas. Grande Piripiri. O Sr. Blade Américo sempre com a gente também de Santo André. Sr. Blade, um grande abraço para você também. Vamos lá, São Sebastião do Paraíso, Beluso, beijo, querido, grande abraço. A Rafaela do Capão Redondo, a Tamires de Guaratinguetá, o Lucas de Piauí, Eldorado do Sul, Marco Aurélio, ixi, agora dancei aqui. O Flix de Maceió, caramba, agora foi embora. Santa Isabel, Itacoaquecetuba, Brasília, o Paulo Nogueira de São Luís, o Barba, grande Barba Dialética de Franca. Nossa. Rondônia, Anne Soares de Rondônia, um grande abraço. A Daniela, estou em São Paulo, dou aula junto com o Caiafa. Ô, Daniela, que legal. Daniela Miranda. Não é? Grande. A Isadora de Santo André, a Patrícia de Saquarema, a Gabriela, Gabi de São Paulo, ZL.
A Gabriela Carvalho de Itaquera, São Paulo. Lucas de Santo André. O Guilherme Alves de São Paulo. Caramba, Thalita. Santana da Aracaú, Ceará. Olha isso. A Júlia de Recife. Real Preto. A Juliana de São José do Rio Preto. Deve ser isso, né, Juliana? Dei aula há 5 anos aí. Lorenza do... Segue o link. História em Debate de Porto Alegre. Piripiri mais uma vez. Piripiri, a nação de Piripiri. A nação de Piripiri. Piripiri pro mundo. Piripiri dominará o mundo. A Michele de Natal. O André de Teresina. Sorocaba, o Pedro. O Alessandra de Chapecó. Piripiri vai dominar o mundo. Eu tô falando. O Mauro de Piripiri. O Diogo Oliveira de Guarulhos. Maracanaú. Aonde? É aqui, ó. Maracanaú. Caramba, é isso, gente. Davi. Maracanaú, Ceará. Puxa, que legal. Condado de Urupês. A Sonhadora SP deu R$2 pra gente. Obrigado, Sonhadora. E me manda parabéns. É meu aniversário. Parabéns, querida. Beijo no seu coração. Felicidades. Tamo junto nesse momento aqui. Natal, Rio Grande do Norte, Presidente Prudente, São José dos Campos. Ixi, agora foi embora. Chapecó, Diadema. As saudades do Fernando, Brasília, Prudente, enfim. Chegamos aí. Gente, é isso. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Desculpem meu cabelo que eu não corto. Essa quarentena tá me deixando. Quando o cabelo fica branco, as escamas do fio do cabelo abrem. E o meu cabelo, que não era rebelde, hoje ele é um Robespierre. Vocês não têm noção do que... Nossa, do que é esse cabelo aqui, viu? Tá difícil, tá bom? É isso, gente. Então desculpa qualquer coisa aí, mas muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, pela companhia mais essa madrugada. Amanhã eu vou editar o vídeo do Caiafa, aquele pequeno vídeo que ele me mandou de 50 minutos. Lá para as 3 da tarde deve sair a edição, tá pronta, que é o Roma 2, História da Arte. Então vai ter vídeo amanhã também. E caso alguma coisa de urgente aconteça, a gente volta aqui para fazer mais uma live, né? Eu chamo o Caiafa, a gente aparece aqui, tá bom? O Andert, pinta logo de branco. Não preciso, ele já tá inteirinho branco, meu cabelo, Andert. Mas é isso, pessoal. Caiafa, mais uma vez, parabéns, querido. Muito obrigado pela parceria, pela irmandade, por tudo isso que nos une para além, muito além somente da relação professoral, da relação, enfim, para algo que, para quem crê em sobrenatural é sobrenatural, para quem não crê em sobrenatural é humano, demasiadamente humano, mas o que importa é que é convergente e nunca divergente, né, meu querido? Então, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.